Vamos falar hoje do Memórias de um Sargento de Milícias. E vai ter spoiler. Então, gente, esse livro, ele é maravilhoso, cara. Nossa, ele é muito bom, sério. Que sabor. Recomendo, tá? Então, vamos lá, né? Já tem um ponto interessante do Memórias de um Sargento de Milícia, porque ele chama Memórias de um Sargento de Milícia, mas o livro inteiro se passa sem o cara ser um sargento de milícias. Ele só é sargento de milícias no fim do livro. É só no final do livro que ele vira sargento de milícias. Enfim, a história toda é de antes dele ser sargento de milícias, na verdade. Enfim, vamos lá. Começa a história com o Leonardo Pataca e a Maria das Hortaliças num navio vindo para o Brasil, vindo de Portugal para o Brasil. Aí, o Leonardo Pataca, ele tinha esse nome Pataca porque Pataca era uma moeda, né, antigamente. E ele era meirinho, ele é tipo um oficial de justiça, assim. E ele curtia uma propinazinha, né, gente? Ele tinha lá o salário dele e tal, mas se você quisesse um servicinho melhor, assim, e tal, se você desse uma pataca pra ele, aí era o quê? Garantido, entendeu? Um serviço de qualidade. Eles estavam nesse navio e aí ele dá um pisão no pé da Maria das Hortaliças e a Maria das Hortaliças dá um beliscão nele. E aí, através disso, eles têm um trelelê ali no navio. Aí eles chegam, né, aqui no Brasil, e 7 meses depois, nasce o filho. Aí a pessoa pensa assim, nasceu o filho prematuro e tal, tananã. Mas então, não parecia que era prematuro. Mas aí fica uma questão, tipo, Capitu traiu o Bentinho, porque não fala, sabe? Tipo, não é revelado no filme se o Leonardinho, que é o filho dos dois, se ele realmente nasceu prematuro ou se ele, na verdade, não era filho do Leonardo Pataca, se, na verdade, ela já estava grávida quando teve o trelelê com o Leonardo Pataca, enfim. Essa treta aí fica assim, tipo, não importa. E aí, eles ficam juntos, né? Só que quando o Leonardinho, ele faz, acho que 7 anos, a mãe dele tá tendo um caso com um marinheiro e o Pataca descobre. Ele chega em casa e encontra ela na cama com o cara. Aí o cara sai correndo pela janela e tal. E aí o Pataca, ele fica tão fulo da vida e ele já desconfia que talvez o Leonardinho não seja filho dele e tal, que ele manda o Leonardinho embora. E aí o Leonardinho, ele vai morar com o padrinho dele, que é um barbeiro. E esse barbeiro, ele tem bastante dinheiro, mas ele também se ajeitou de um jeito não muito correto, digamos assim. O fato é, ele entrou para um navio para fazer sangria nas pessoas, como se fosse um médico. Como ele era barbeiro, ele sabia manusear uma navalha. E aí, nisso, ele poderia fazer sangria nas pessoas, porque muita gente morria nos barcos, que eram viagens muito longas e tudo mais. Então, ele foi pra fazer sangria na galera. E aí, lá, ele fazia sangria em um monte de gente era curada e tal. Mas acontece uma coisinha. O que acontece? O capitão lá do barco, do navio, ele fica mal e o barbeiro, eu não sei o nome do barbeiro, gente, só vou chamar ele de barbeiro. E o barbeiro faz a sangria no cara, faz várias sangrias e tal, só que ele não resiste e morre. Só que esse cara tinha um baú. E aí ele vira pro barbeiro e fala assim, não, de todo mundo que tá aqui nesse barco, eu confio muito em você, eu só confio em você, não sei o que, eu tenho esse baú aqui com, tipo, as riquezas que eu tenho, que eu tava, né, que eu preciso levar. Aí eu não tenho certeza se era pra filha ou pra mulher dele, mas enfim, era
pra alguém, assim, tipo, da família dele, e ele pede pro barbeiro entregar esse baú, dá um endereço e tal, uma carta, e o que o barbeiro faz? Surpeia o baú. E foi assim, né, que aconteceu. Ele não entrega esse baú e fica com esse baú, com todo o dinheiro para ele. E assim é como ele se arranja na vida, sabe? Bom, ele furtou o cara, né? Não tem o que dizer. E aí ele é padrinho do Leonardinho. E quando o Leonardinho é expulso de casa por causa de toda essa situação, ele vai morar com o barbeiro. E o barbeiro cisma que quer que o Leonardinho seja lá um padre e não sei o que. Só que o Leonardinho é da pá virada, sabe? Só faz merda. Sabe aquela criança que, tipo assim, não, entendeu? Só faz merda real. O padrinho dele, tipo, obriga ele a ir fazer caristia, a ir ser coroinha na igreja. Aí ele vê algumas pessoas que ele não gosta, e tem uma vizinha dele que ele chega a aproximar quando ele tá sendo, eu acho que coroinha da igreja. Eu não sei muito de igreja católica, gente, desculpa. Ele aproxima uma vela da mulher e ele queima o braço da mulher, ou as costas, não sei. Enfim, aí quando ele tá fazendo caristia lá, ele junta ele e um amigo dele para roubar o vinho da ceia. Aí os dois entram lá no altar e tomam um vinho da ceia. Enfim, esse rolê todo, e o barbeiro cismando que quer que ele entre pra vida de clérigo. E ele sendo desse jeito, ele vai, mas assim, totalmente torto. Enfim, nesse meio desse rolo todo, duas coisas acontecem. O tal do barbeiro vai visitar uma dona lá, que não me recordo o nome, mas é uma dona rica e tal, que eles sempre vão visitar, todo sábado, sexta, sei lá, eles vão lá visitar essa mulher. E aí um belo dia, a sobrinha dessa mulher vai morar com ela, porque os pais da menina morrem, ou é um negócio assim que acontece, e aí essa menina vai morar com ela, porque ela é riquíssima, e só tinha um outro cara lá que poderia ficar com a menina, mas ele não tinha onde cair morto e tal, e aí ela tava achando que ele de repente poderia abusar dela, enfim. E ela, como era muito rica, né, e adorava uns mandados e tal, ela era adorava um processinho. Aí ela foi atrás disso, entendia bastante disso e conseguiu trazer a menina pra ela, que é a tal da Luizinha. E aí quando a menina começa a morar com essa dona aí, o Leonardinho se encanta pela menina. Um belo dia eles chegam lá e ele vê a menina e ele se encanta pela menina, e aí ele passa a querer ir na casa da mulher. Só que o que acontece? Chega um outro cara, que é o José Manuel. Esse José Manuel também tá querendo dar um tesco ali na tal da Luizinha. Por quê? Porque o José Manuel, ele tá vendo que a dona lá é rica e que ela já tá meio velha, né? E que quando ela morrer, vai ficar tudo pra Luizinha. Então ele tá afim da Luizinha, só que ele é bem mais velho e tal, e a Luizinha é adolescente, tem a idade ali do Leonardinho. Enfim, ele paquera a Luizinha paquera ele, não sei o que, mas algumas coisas acontecem e não rola isso, não dá certo. Enfim, e aí tem uma comadre. E aí essa comadre vive intercedendo pelo Leonardinho em vários casos. Aí, ok. Nesse meio tempo, enquanto essas coisas estão acontecendo ali, com a Luizinha e tudo mais, o Leonardo Pataca, ele tá com uma outra mulher, que é uma cigana. Só que o que acontece? Essa cigana trai o Pataca com um padre. Então, assim, quando isso veio a público, isso ficou um absurdo, assim, completo, enfim. E aí, Pataca, fulo da vida,
por causa dessa cigana, né? Toca a vida dele. E aí o barbeiro morre. O barbeiro morre e o Leonardinho se vê obrigado a voltar para casa do pai. Só que o pai já tá com outra, porque ele é rápido no negócio. Ele já tá com outra e essa outra é ou filha ou sobrinha da comadre. E aqui tem um adendo, ou filha ou sobrinha, porque tem hora que o livro fala que é filha e tem uma hora que o filho fala que o livro fala que é sobrinha. Porque esse livro demorou muito tempo para ser escrito, e ele era escrito aos poucos, porque era desses que saíam em jornais, né, no rodapé do jornal e tal, enfim. Então, de vez em quando você se depara com alguma incoerência que você fala assim, opa, acho que não era isso antes, mas aí agora passou a ser, sabe? Então tem algumas incoerênciazinhas ali, mas é comum. Mas, enfim, segue o bonde. Então, o Leonardinho, ele volta para casa do pai. Só que essa menina que o pai tá agora, ela detesta o Leonardinho. E o Leonardinho também não gosta dela, então fica um espizinhando o outro, sabe? Só que o pai do Leonardinho, ele dá muito mais ouvidos para a mulher do que pro Leonardinho. Aí, o Leonardinho, ele sai de lá. Tem um dia que eles arrumam uma briga feia mesmo. E aí ele sai de lá e encontra com um amigo dele que fazia caristia com ele, que roubava os vinhos com ele da Santa Ceia. E aí esse cara fala pra ele ir ficar um tempo com ele. O Leonardinho vai pra lá, mas o Leonardinho vai pra lá mimadíssimo, não quer fazer nada e tal. Só que lá ele conhece a Vidinha. A Vidinha era uma mulher muito bonita e tal, e ele se encanta pela Vidinha e fica pensando assim, nossa, no mundo com mulheres como a Vidinha, como que eu fui me encantar pela Luizinha um dia, não sei o que, porque a Vidinha, nossa, um mulherão, não sei o que lá, enfim. Se encanta pela Vidinha, né? Só que lá tinha uns trelelê de uns primos, uns negócios assim, e aí uns meninos lá ficam boladéis com o Leonardinho. E veem que o Leonardinho não faz nada e que tá lá encostado lá. E não poderia ser assim, porque isso era considerado vadiagem. Aí eles deduram o Leonardinho para o Major Vidigal, que era tipo alta patente e tal, e que ele era o top de prender os baderneiros. Aí o Major Vidigal pega o Leonardinho, só que o Leonardinho consegue fugir, e nessa o Major Vidigal, ele toma pra si, assim, porque é a primeira vez que um vadio foge dele. E aí ele fica com um orgulho ferido, o Major Vidigal. E aí o Major Vidigal falou assim, cara, esse menino não trabalha, esse menino não estuda mais e tá na casa de outras pessoas de favor e fica lá sem fazer nada. Eu vou pegar esse menino, eu vou armar um cerco e pegar esse menino. Só que aí o Leonardinho, pra não ir preso, ele arruma um trabalho na Uxaria, que é um negócio lá da Casa Real, porque esse livro se passa na época de Dom Joanino, Dom João VI, sei lá. Mas enfim, a época que família real estava por aí. Aí ele arruma esse trabalho lá na Uxaria. Ele tá tendo um trelelê com a tal da Vidinha. Só que lá na Uxaria ele conhece uma outra mulher que inclusive é casada. Ai, meu Deus. E esse cara descobre, e a Vidinha também descobre que o Leonardinho tá lá com essa outra mina. E enfim, Leonardinho sai do emprego, ele é despedido porque o cara, né, fala da parte do Leonardinho pro rei lá. Enfim, Leonardinho é despedido. E aí a Vidinha também não quer mais nada com ele, enfim. E aí o Major Vidigal pega o Leonardinho. Só que o que acontece? O Leonardinho, ele vira sargento e ele atrapalha todas as coisas em que ele é envolvido. Tudo que envolve ele atrapalha. Por quê? Porque ele era vadio
Então, toda vez que eles vão armar alguma coisa para pegar pessoas que estão na vadiagem, ele chega lá e é tudo brother dele, sabe? Ele conhece todo mundo. E aí ele fala assim, galera, Major tá chegando aí, mete o pé. E aí todo mundo vaza, e todo mundo começa a conseguir fugir. Sempre que ele tá junto, a galera foge. E aí, numa dessas situações, aí o Major Vidigal descobre que ele tá sabotando, né, as ações aí da polícia, e o Major Vidigal prende o Leonardinho. O Leonardinho vai preso, e aí a tal da comadre fica desesperada, porque, nossa, Leonardinho preso e tal, e ela gostava muito do Leonardinho, então ela vai falar com uma amiga dela, que é uma tal de Maria Regalada. Essa Maria Regalada tinha um trelelê com o Major, mas quando o Major entrou para essa vida de major, né, ele tinha que, tipo, ajeitar a vida, então ele deixou a menina de lado. Só que ele ainda morria de amores por ela. Aí a comadre foi falar com ela e falou assim, cara, eu preciso que o Leonardinho saia da cadeia. Aí foi a Maria Regalada dar o tcheco lá no Major. Aí a Maria Regalada fala pro Major que se o Major soltar o Leonardinho, ela vai morar com ele, vai ficar com ele. Aí ele fica tão feliz, assim, sabe, com essa situação toda, que ele não só solta o Leonardinho, como torna o Leonardinho sargento da brigadeiria. Brigadeiria? Não sei. Mas sargento dos brigadeiros lá. E aí já vem outra crítica, né, social do livro, que é o quê? Leonardinho, ele não tinha, não que não tinha capacidade, mas ele não tinha se esforçado para conseguir esse cargo. Ele conseguiu porque alguém interviu e aí o Major foi lá e deu o cargo para ele, sabe? Enfim, né? Ele tá lá, sargento dos brigadeiros, e reencontra com a Luizinha. A Luizinha tinha casado com o José Manuel lá, só que o José Manuel morreu e a Luizinha tá viúva. E o Leonardinho volta a ter umas paqueras com a Luizinha e tal, só que agora isso se concretiza, ele realmente começa a ter alguma coisa com a Luizinha. Só que os sargentos dos brigadeiros lá não podiam casar. E ele se encantou com a Luizinha, né? De novo, assim, se reencantou com a Luizinha, e ele queria realmente, tipo, casar com a Luizinha. Então ele foi até o Major e pediu pro Major uma recolocação ali em algum cargo que ele pudesse, né, seguir a vida dele com a Luizinha. Aí o Major vai e troca ele de cargo. Nessa que troca ele de cargo, ele vira sargento de milícias, porque os sargentos de milícias poderiam, né, se casar e tudo mais. E assim acaba o livro, tá? Acaba com o Leonardinho virando sargento de milícias para poder se casar com a Luizinha, que foi ali o primeiro amor dele. Mas, gente, assim, cada coisa que acontece nesse livro, assim, várias situações e tal, sério, recomendo, achei muito bom, é um livro muito bom mesmo. E, tipo assim, uma leitura fácil, tá? É uma leitura fluida, assim, muito bom, sério. Assim, e eu não vou falar sobre, tipo, em que período que esse livro se encaixa e tal, porque não é minha área, tá? Então eu prefiro não falar nada do que falar merda. Eu sei que se você tá aqui porque esse livro vai ser cobrado no seu vestibular, é bom você olhar, tá? É bom você pegar em algum lugar e ver se ele se encaixa mais no romantismo, em que época, e que tipo de escrita e não sei o que. É bom ver, mas não é a minha área, então não falarei sobre isso.